Oi gente, meu nome é Andressa. Hoje é dia de uma resenha nova por aqui pra gente conversar sobre a conclusão dessa trilogia que pra mim foi sensacional e que é então, né, o livro O Princípio do Coração, da Ellen Wang. Então, esse é o terceiro livro, né, dessa trilogia, basicamente, que é dos Números do Amor, né? O primeiro livro era dos Números do Amor, o segundo, Aliança de Casamento, e agora esse aqui. Então, a gente passou pelo livro da Estela e do Michael, pelo livro do Kai e da Esme, e agora, então, a gente chegou no livro do Cam e da Ana. Essa é uma série que entrou pro meu coraçãozinho, assim, de super favoritos, né? Livros maravilhosos que eu amei demais. Todos os três livros. E apesar de ter esse elemento que é semelhante, né? A questão do autismo, que os três livros têm personagens com autismo, eles ainda assim são diferentes entre si e são incríveis, né? Cada um à sua maneira. Por que eu digo que é trilogia, né? Porque os personagens, a vida deles, né, tá entrelaçada. O Kan, não sei como é que se diz o nome dele, ele é vietnamita, então eu vou chamar de Kan, talvez não seja, mas vamos chamar ele assim. Mas então, o Quan Deep, ele é primo do Michael e também melhor amigo, né, que é o protagonista lá de Os Números do Amor, e também ele é irmão do Kai, irmão mais velho do Kai, que é o nosso protagonista lá de Aliança de Casamento? O teste do casamento, tava falando o nome errado do livro. Né? Então, que é o segundo livro. Até vamos. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo, é o teste do casamento. E o terceiro, então, o princípio do coração. Então, eles têm essa proximidade. Os três estão presentes também, os outros dois estão presentes nesse livro. A Estela também faz uma pequena participação, algo que pelo menos eu queria que eles interagissem muito mais até, mas tá tudo bem. Enfim, então tem essa questão e né, falando da história em si, então. O Kan, ele, no início desse livro, ele tá se recuperando das né, sequelas depois de uma cirurgia que ele precisou fazer. E eu não vou me aprofundar nisso porque pode ser um pouco de um spoiler, porque a gente descobre isso lá no livro 2. Se eu não estou enganada. Se eu não me engano, foi falar sobre isso. Então, não vou me aprofundar. Então, ele passou por uma doença, precisou fazer uma cirurgia e agora, então, né, está recuperado, mas da doença, mas não mentalmente, né? Tem a questão da confiança dele que tá abalada. Ele era esse cara super confiante que saía com um monte de mulher e agora ele ainda não conseguiu dar esse passo. E em contrapartida, né, do outro lado a gente tem a Ana, que ela é uma mulher que sempre, a vida toda dela, ela passou colocando uma máscara e fingindo, agindo da maneira que ela achava que as outras pessoas, né, esperavam dela, né. Ela sempre, até os sentimentos, ela meio que sorria e falava aquilo que ela tinha certeza que as pessoas queriam ouvir dela, não querendo magoar elas, né? Então ela meio que fazia as coisas pelos outros, não por ela mesma. E a gente vai ver ela batendo de frente com isso agora, no início desse livro, quando o namorado dela diz que eles precisam estar em um relacionamento aberto antes de, né, aprofundar a relação deles. Então, assim, né, ridículo. E porque meio que ele não pergunta se ela quer estar em um relacionamento aberto, ele comunica pra ela que ele quer sair com outras mulheres. E meio que, né, ela é quase obrigada a aceitar isso. E aí meio que pra se vingar, ela diz, bom, se ele pode, eu também posso sair com outros caras. E é isso que ela vai tentar fazer. Apesar, né, dele mesmo quase rir da cara dela, porque ele acha que ela não conseguiria sair com outros caras. O que diz muito sobre quem é esse personagem, né? É a partir disso, então, que esses dois vão se conhecer, porque o quê? Os dois vão baixar aplicativos de relacionamento e eles vão, né, dar match no aplicativo e tentar, então, se conhecer. Por mensagens, foi uma troca bem legal, eles, né,
tiveram uma troca realmente bacana. E aí eles vão tentar 1, 2, 3 vezes, porque eles não conseguem. Né, eles têm uma barreira que acaba dando tudo errado nas primeiras vezes que eles se encontram. Tanto que no primeiro encontro deles, a Ana desiste, porque ela não consegue encarar um jantar com ele. A segunda vez eles também não passam dos beijos. Então eles têm uma certa dificuldade da parte da intimidade, né, realmente em si. Até que, né, aos poucos isso vai mudando. Só que esse livro é muito mais do que só um romance, né? Quem já leu, acho que sabe muito bem disso. Esse livro é muito mais sobre esses personagens amarem a si mesmos, né? Terem confiança de quem eles são e não precisar fingir ser outra pessoa pra ninguém. Principalmente a Ana. Esse livro é principalmente sobre a Ana e sobre a dificuldade dela de se abrir e de deixar de fingir, né? Parar de fingir de ser ela mesma. Entender que tá tudo bem ser ela mesma, né? Não tem nada de errado no jeito dela. E tem a questão do autismo, que eu disse que os 3 livros têm isso, né? No início do livro a gente não sabe. Quer dizer, não sabe que ela tem autismo, né? Porque a gente sabe que ele não tem. Que o dos irmãos é o irmão mais novo que tem autismo. Mas no início ali, mais pro meio do livro, a gente vai descobrir. Ela vai descobrir que ela tem autismo, ela vai ser então diagnosticada, né? Ela tá indo num psicólogo e ela que vai dizer isso pra Ana. Então é muito emocionante esse início da descoberta dela, de entender que tem uma explicação para as dificuldades dela, para quem ela realmente é, né? Para pelas coisas que ela faz e que realmente não tem nada de errado, ela só tem autismo. E assim foi muito. Eu me emocionei lendo, ela se reconhecendo em coisas que ela lê, né? Enfim, em pessoas que compartilham suas experiências, né? E foi realmente. Eu me emocionei, achei muito lindo. E achei muito lindo também o Quan apoiando ela. E, né? Tipo, ela conta pra ele e fica tipo, tá bom. Então tá, é isso. Tipo, não tem nada pra ele não tem nada demais, né? Tanto ele convive com pessoas com autismo, mas pra ele é uma coisa que não vai incomodar ele, né? Então, ela ter esse apoio dele foi muito bonito. Aqui a gente entra na parte problemática, né? Porque a Ana, apesar de ela aos poucos conseguir ir se soltando com ele, ela tem um bloqueio na família dela, que ela, quando ela está com a família, ela se transforma, ela se torna outra pessoa, né? Essa Ana de antes, que não consegue mostrar quem ela é. A família conta pra irmã que tem autismo, e ela me diz, não, tu não tem autismo. Tipo, é isso, aceita que tu não tem. Sendo que, né? Essa irmã, inclusive, me dá muita raiva. E vai surgir, então, um problema aqui também de saúde na família dela. E aí ela vai se ver sobrecarregada demais. E o relacionamento do Quan, apesar de a gente saber que ele está sempre ali apoiando ela, vai ficar um pouco em segundo plano. Mas eu entendi que era pra gente entender o lado da Ana, né? Porque o Quan a gente já conhece de 2 outros livros, né? E ela não. Então a gente vai entendendo um pouco sobre ela enfrentando isso, sobre né, quem ela era, entendendo que tá tudo bem e que os dois, eles se aceitam, eles gostam do outro da maneira que eles realmente são. Então, quando ela finalmente se liberta disso, pra mim foi maravilhoso e foi uma leitura realmente muito bonita, apesar de ser estressante na parte final aqui da história, porque é muito que ela demora pra conseguir reconhecer que ela não precisa disso, não precisa fingir. Mas eu entendo, né? Porque é uma situação também atípica, porque eles estavam enfrentando uma doença e na família, então tinha esse lado, mas então, né? Tirando este detalhe da parte final, pra mim foi realmente cansativo. O livro, no geral, foi muito bonito e mais sobre essa coisa de amar a si mesmo, né? E os dois juntos também são muito lindos. Eu amei essa história, realmente. E acho que acabou, né? Acho que não vai ter mais livros desses personagens, então
Foi uma despedida muito bonita, que eu gostei bastante, assim, de fazer. Claro, Os Números do Amor, pra mim, segue sendo... segue agora, né? É realmente, pra mim, o melhor livro entre esses três. Mas a experiência como um todo dos 3 livros foi muito boa. E esse aqui, eu só também destaco que, porque, né, que no final tem a nota da autora e eu percebi que eu tinha acertado nesse detalhe. Que é o fato de que é quase pessoal esse livro, sobre ela, né? Sobre a Ana e a autora. Porque a gente sabe que a autora foi diagnosticada com autismo, então eu enxerguei um pouco dessa talvez da autora estar se colocando aqui como dentro dessa personagem, né? Um pouco dela aqui nessa personagem. Então, enfim, o livro como um todo foi muito bom. Amei que o Khan teve o seu parzinho perfeito aqui. Eles são muito lindos juntos mesmo. E foi bom, principalmente no final ali, uma cena que eles finalmente, né, conseguem se mostrar um pro outro à luz do dia, sem precisar apagar a luz e com confiança, né? Eles têm confiança um no outro. E aquela cena foi, né, pra mostrar realmente isso. Então, amei, achei maravilhoso. Enfim, essa série é maravilhosa. Esses 3 livros são. E assim, se vocês gostam de romance, tem Hot também, bem detalhado, como sempre, e personagens maravilhosos. E o tema autismo é tratado com muita delicadeza aqui, porque, como eu disse, né, a própria autora dos livros tem autismo, então ela tem esse cuidado e esses livros são simplesmente maravilhosos. São fofos, lindos, incríveis, enfim, todo mundo é maravilhoso. E é isto. Eu encerrei então esses 3 livros da autora Ellen Wang. Leiam, é maravilhoso e eu vou ficando por aqui. Se vocês já leram essa história ou algumas das outras 2, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês também gostaram e se apaixonaram por todos esses personagens, porque eu sou apaixonada por eles. E só terminei, né, querendo um pouco mais, porque eu adorava a interação da Ana com o Kwan e dele também com o primo, com o Michael, né, e melhor amigo, principalmente. Então, eles têm uma empresa juntos, então eu queria um pouco mais, mas tudo bem. Eu entendo que o foco não era eles, mas, enfim, maravilhoso. Os livros maravilhosos, e se vocês já leram, me contem aqui o que vocês acharam. E se vocês têm indicações de livros semelhantes com a temática do autismo, ou também romances fofos, com personagens maravilhosos também, me deixem aqui a indicação nos comentários, que eu amo ler esses tipos de livro. É assim, é uma facilidade que é impressionante. Mas enfim, é isso. Links na descrição como sempre. Não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos de vocês e de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima.